Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e seja muito bem-vindo ao canal, um canal de resenha e opinião sobre Flamengo e futebol no geral. E hoje a resenha vai ser sobre quais são os 3 requisitos considerados pelos portugueses para que eles possam definir um jogador como craque. Bom, antes de começar essa resenha, a gente vai pedir aqui sua ajuda sim para se inscrever no canal, porque não vai te custar nada, nenhum centavo, te garanto. É só apertar o botão de inscreva-se e vai ajudar muito no crescimento do canal. Então, dá essa força ao se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, deixa aquele like, porque o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para mais pessoas. E opine, deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Bom, voltando ao tema do vídeo, quais são os 3 requisitos que os portugueses consideram para dizer esse jogador é um craque? Bem, eu vi uma entrevista do Luiz Castro, técnico do Botafogo, e depois fui pesquisar um pouquinho sobre isso na literatura futebolística portuguesa, lembrando que eles têm um vasto material documentado sobre tática, conteúdo tático, desenvolvimento de jogadores. Se você pesquisar um pouquinho aí, você encontra. E claro, eu tenho feito isso com o maior carinho para trazer esse conteúdo para vocês. E é muito importante isso que eu vou dizer, até porque o Vitor Pereira já deu entrevistas nesse sentido. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre o conceito, fiz lives também explicando um pouco sobre isso, mas eu vou explicar um pouco mais detalhado nesse ponto específico. O que é um craque para um treinador como Vitor Pereira, Luiz Castro, esses treinadores da escola portuguesa? Eles levam em consideração 3 requisitos que são definitivos para eles. Primeiro, esse jogador tem capacidade física acima da média. Primeiro requisito. Esse jogador ele tem recursos técnicos acima da média. Segundo requisito. E esse jogador ele tem uma capacidade cognitiva acima da média. Terceiro requisito. E não necessariamente nessas ordens, né? Mas quando esse jogador ele reúne esses 3 requisitos acima da média, é quando esses treinadores portugueses vão falar: esse aqui é um craque, esse cara eu vou querer no meu time. Então, por quê? Porque você precisa não só ter a parte técnica, o cara é habilidoso, sabe, extremamente técnico, mas ele não tem a capacidade física de executar as missões em campo. Nós temos alguns jogadores nesse sentido, né? Por exemplo, o James Rodrigues, que jogador da Colômbia, jogou no Porto, inclusive com o Vitor Pereira, Real Madrid, Bayern de Munique. Por que ele não se firmou por onde passou como titular? Porque é um jogador que a parte física dele sempre deixava a desejar, pouca intensidade inclusive, né? Mas a parte técnica ele tinha muito bem. O outro ponto que eu mencionei é a questão da capacidade cognitiva do jogador entender o jogo, entender a sua missão tática, qual é a sua função tática, o que ele precisa fazer taticamente, e entender o contexto do jogo que se apresenta a ele para que ele possa exercer a sua missão ou função tática da melhor maneira possível. Você quer ver um exemplo de um jogador que ele consegue se sobressair muito pela visão que ele tem do jogo, pelo entendimento que ele tem do que o jogo apresenta? Felipe Luiz, que inclusive já não é um craque na parte física, até pela idade que vem chegando, ele já não tem a plenitude da forma física, mas ele tem um entendimento tão profundo do jogo, do contexto que se apresenta, que ele consegue exercer, cumprir com as suas missões, suas obrigações táticas, muito em função da análise contextual que ele tem naquele jogo, da capacidade cognitiva, do entendimento que ele tem do jogo tático que se apresenta. Então, esse é um outro ponto considerado pelos portugueses. E claro, o terceiro, que nós, os brasileiros, inclusive, levamos mais em consideração, é a parte técnica. É justamente aquele jogador que na batida da bola a gente já sabe se o cara é do riscado ou não, né? Isso que a gente fala, se o cara é bom ou não na batida da bola, né?
o cara que bate muito bem na bola, o cara que não erra passe, o cara que tem aquela habilidade de driblar, do 1 contra 1, do improviso, né? É o recurso técnico, aquele cara que faz o diferente no futebol jogado mesmo ali, principalmente no enfrentamento individual ali. Mas, como eu disse, não é a única característica levada em consideração. Para o jogador ser craque, ele precisa ter as 3 valências unidas e combinadas para que aí sim você fale que esse cara é um fora de série. A gente tem um exemplo agora na Copa do Mundo que eu tenho observado, que é o Mbappé. É um jogador que tem recursos técnicos apuradíssimos, é um jogador que é um leão fisicamente, não é verdade? E é um jogador que exerce uma função tática no time da França, pelo menos, muito importante. Então, esses são os requisitos e isso a gente tem que levar em consideração quando a gente entender, avaliar aquele jogador do nosso time, em especial agora o Flamengo, já que vai ser treinado pelo Vitor Pereira, e ele mesmo fala sobre isso. Tem entrevista dele quando ele estava no Porto, que ele fala sobre isso. Ele trabalhou junto com o Luiz Castro, inclusive. Eles têm esse mesmo entendimento e é isso que a gente vai avaliar, né? A gente tem alguns jogadores que eu acho que vão se dar muito bem com o Vitor Pereira. Um deles é o João Gomes. Vamos esperar e observar. Mas eu estou muito otimista, com a expectativa muito lá em cima com a chegada do Vitor Pereira e com o elenco que ele vai ter em mãos. Ele também, pelo visto, está otimista, já que ele tem aí passado para pessoas próximas que ele está com muita convicção de ganhar o Mundial. Bom, era esse conteúdo que eu queria trazer aqui sobre esses 3 requisitos que definem um craque para treinadores como o Luiz Castro, o Vitor Pereira em especial, que agora nos interessa por treinar o Flamengo. Mas eu quero aqui ver seus comentários, saber sua opinião a respeito. Então não esqueça de comentar, tá bom? E claro, se inscreva, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.